Tô eu e meu cafezinho aqui, ó, já de volta com você, direto do Agro Brasília 2026, com a iTechCast, o podcast oficial da feira. Viu? A gente tem falado aqui de tecnologia, de inovação e continuaremos falando disso também, mas eu quero lembrar que tem o espaço de bovinocultura e pecuária da Emater e da Embrapa, para você visitar também os animaizinhos. A gente passou lá ontem, inclusive, na hora do almoço, ver os boizinhos, gente. Boizinho é modo de dizer, né? Que eles são uns boizão. Eles são bonitos demais. Então, vocês estão aí convidados para ver isso aí de perto. Tem também no estande do Sebrae, FAP e Senar uma programação cultural toda paralela à feira. Então, está acontecendo a feira e lá no estande tem eventos com profissionais, consultorias técnicas, tudo para ajudar o homem do campo. Depois eu conto que tem mais novidade aqui para eu compartilhar com você, mas eu quero também apresentar os meus convidados que vão falar sim sobre tecnologia, mas vão solucionar também uma dor aí do agro que você vai ter que ficar aí para descobrir qual é. Eu tô aqui, vou começar pelas damas primeiro, com a Renata Viana, que é advogada, consultora em ciência, tecnologia e inovação. Seja bem-vinda, que bom revê-la! O prazer é meu, viu? Estar aqui sempre mais um ano de iTech é um compromisso. É mais do que uma honra, é um compromisso. E parabéns. A gente ama a inovação, né? Com então estamos todos aqui e o Eduardo também está aqui. O Eduardo Tomás é coordenador de novos negócios do Grupo Criar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É muito feliz a gente estar esse ano pela primeira vez na feira. E a gente está amando o espaço, tudo muito bem organizado. Parabéns. De onde você é, naturalmente? A gente de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, muito bem. Então tá gostando daqui? O que você achou da feira até agora? Eu achei a feira muito bonita. Eles têm muito cuidado com a beleza, com as flores. A gente vê produção ao vivo. Eu sou de Ribeirão, a gente tem a AgriShow lá. Mas é tanto maquinário que perde um pouco esse contato com o campo. E eu achei que isso aqui na feira está sendo um diferencial muito legal pra gente. Gente, eu preciso destacar algumas coisas da feira que eu ainda não contei. Que banheiros limpos, né? Isso aqui é algo que na feira é uma coisa bem importante. A gente passa o dia inteiro aqui, não interessa a hora que você vai usar o banheiro, tá lá cheirando produto de limpeza, ó, parabéns pela organização, porque é nos pequenos detalhes que a gente vê realmente esse cuidado todo que faz a diferença. E aí eu vou falar aqui com a Renata, vamos começar com as definições, porque a gente fala de startup, a gente fala de deep tech, a gente fala de empresa, a gente fala de indústria. E essas definições todas estão se perdendo na cabeça das pessoas. O que você pode explicar pra gente, Renata? Vamos falar de risco, porque aí eu acho que fica bastante clara essa mudança. Uma startup, ela tem um risco principal, que é o risco de mercado. Então, ela constrói um produto, ela precisa ser ágil, porque aquele produto, alguém pode vir antes dela e apresentar esse produto para o mercado. Então, ela tem que desenvolver a tecnologia e apresentar como inovação para o mercado e vender para o mercado. A Deep Tech ela é diferente, porque ela está dentro da universidade, então ela tem um timing de desenvolvimento que é maior. Então, se você for pegar um mercado maduro, ele gira em torno de 3 anos para o desenvolvimento de uma Deep Tech, para que essa Deep Tech ela se conclua como uma maturidade para sair para mercado. E aí ela vai em busca, aí ela vira uma startup. Aí ela vai em busca de mercado, mas ela tem o risco do desenvolvimento tecnológico dentro da universidade e depois ela sai para mercado. Então ela está sujeita a 2 riscos. No Brasil, esse tempo de 3 anos, que nós não somos um mercado maduro de Deep Techs, a gente gera uma Deep Tech em torno de uma média de 5 anos para desenvolver para colocar esse produto de uma Deep Tech no mercado. E aí a gente tem, enfim, outros assuntos que a gente pode colocar como culturalmente. A gente precisa transformar a cabeça desse professor, porque eles são treinados para publicação de artigos. A gente tem que virar essa cabeça e dizer, publicação de artigo, claro, é importante, faz parte da carreira acadêmica, mas colocar o produto no mercado não é uma traição à carreira acadêmica. Ao contrário, é entregar para a sociedade aquele valor que ele está construindo e fomentado dentro da universidade. Então, a gente quer conhecimento prático, né? Exatamente. E profundo, né? E com base tecnológica estudada. Então, é isso que a Deep Tech entrega pra gente. Mas os dois têm valores
de mercado que são fundamentais nesse sistema. E nós temos aqui o exemplo do Eduardo, que tem uma startup. Como é que começou o Grupo Criar? Conta um pouquinho da história do que vocês resolvem, que eu fiz segredo aqui, você viu, né? Agora Sim, ficou com sim. você para você contar. Vamos lá, o Grupo Criar ele é um grupo de 34 anos já de história. Ele é um grupo desenvolvido para atuar com soluções para o trânsito, tá? E ele passou por uma diversa evolução durante esse período. Todos os processos de trânsito, desde a da CNH, desde a prova teórica, prova prática, aula teórica, aula prática, a gente fazia esse processo de monitoramento com câmeras. Em 2018, a gente teve uma ideia de migrar um pouco para o agro e para a área satelital. Daí surge essa startup, que é a Criar Space, que vem para olhar exatamente para esses dois mercados. No primeiro momento, a ideia era trabalhar conexão no agro. Então, trabalhar com satélite, lançar um satélite próprio. Mas devido à pandemia e alguns custos, a gente não conseguiu concluir ainda esse projeto, que está lá na gaveta. Mas a gente conseguiu lançar esse produto para o agro desse ano, que é o e-Silobag, que é uma solução de monitoramento para silobolsas. A gente espera, com esse produto, resolver alguns dos problemas que a gente tem em relação à armazenagem, em relação a crédito, em relação a olhar para essa garantia. Então, são alguns problemas que a gente espera solucionar com esse produto aqui na feira. Eu queria que você falasse alguns números dessa armazenagem, porque se eu estou correta, eu estou chocada. É isso mesmo? Déficit de mais de 70 milhões de toneladas por safra em armazenagem. O que significa isso na prática? Desperdício, perda. Perda, desperdício. Hoje a gente tem locais que você vai olhar, o pessoal chega na segunda safra, que é a safrinha do milho, chega a jogar no chão o produto até achar uma cadeia logística para poder despachar o quanto rápido para o porto, para tentar mandar embora. Então, assim, é um absurdo. O Brasil, o produtor no Brasil, ele ainda precisa evoluir culturalmente em relação a soluções de armazenagem. E é muito caro também. Se você pensar um silo convencional, ele vai custar pelo menos uns 5 milhões para o produtor. E a gente sabe que isso vai apertar o caixa desse produtor. Então a gente quer trazer uma solução exatamente olhando para o custo-benefício. É uma solução de um período menor, que é uma silobolsa, porém é uma solução que vai atender exatamente esse problema do déficit de armazenagem do Brasil. Se a gente estocasse tudo em silobolsa, por mais que não conseguisse ficar 2, 3 anos, mas pelo menos ali uns 3, 4, 5 meses, 6 meses, até um ano com monitoramento, você vai conseguir olhar aquele produto e manter ele numa qualidade legal. Isso é muito legal, é uma excelente alternativa para um problemão. Então, olha só como é, né? A gente está olhando para a inovação que está aplicada na prática, que era muito o que a Renata estava falando, dessa importância de a gente ter esse viés para aquela necessidade. Hoje, dentro da área da inovação do agro, a gente se surpreende muito, Renata. Como é que essas demandas chegam para as pessoas solucionarem? Qual seria o caminho ideal para a gente chegar e ter alguma ajuda? Seja da universidade, de algum fomento, qual seria o caminho ideal? Então, esse eu acho que é o maior gargalo que todas as startups têm. Mas se a gente colocar em números para o agronegócio, nós temos uma ótima rede de fomentos federal. Então, a gente tem a FINEP, a gente tem o BNDES, que são órgãos que podem trabalhar muito com essa questão de fomento público para startups do agronegócio. Se a gente vai falar em agronegócio, a gente está falando numa ordem de grandeza de trilhões. Então, hoje é o mercado mais maduro do país. É a cadeia mais madura do país. Então, o agronegócio ele tem uma importância em termos da gente suprir essa cadeia de inovação, para suprir as dificuldades que o agronegócio tem, seja do pequeno produtor ao grande empresário de agronegócio. De fato, essa questão de logística, eu fui advogada de agronegócio durante 7 anos, e isso sempre foi um gargalo absoluto. Se você conversar com o Café Carmesi, você vai ter outras demandas de mercado. Então, assim, e é preciso que a gente consiga trabalhar os instrumentos que nós temos à disposição do Marco de Ciência e Tecnologia para atrair fomento específico para a área de agronegócio. Então, aqui eles não precisam competir, por exemplo, com empresas de base tecnológicas de satélite, que faz satélite para a AEB, que é a Agência Espacial Brasileira. Eles podem concorrer com instrumentos próprios, de fomentos próprios para agronegócio, porque nós temos isso dentro da cadeia brasileira.
Isso facilita o acesso realmente. Exatamente. E o que falta para as pessoas realmente chegarem a isso? Falta ainda informação, Renata? Existe uma pouca maturidade no Brasil com relação ao acesso de políticas públicas que o Sistema de Ciência e Tecnologia instaurou com a Lei de 10.973 de 2004. Nossa, faz um tempão. Pronto. Então, nós temos hoje no Brasil inteiro um desnível de conhecimento com relação a essa lei especificamente. Então, os próprios prefeitos, os próprios governadores dos estados, eles têm uma dificuldade porque os seus procuradores não conhecem essa lei e aí jogam isso para a lei de licitações, por exemplo. Então, esse recurso ele acaba não chegando para onde tem que chegar, porque ninguém quer falar, ninguém trata de inovação. Se você fala de inovação e coloca uma lei que não está apta a gerir inovação, como é, por exemplo, a lei de licitações, você não gera inovação no país. Então, só para te dar um dado concreto, o governo, de uma maneira geral, tem um orçamento para compras públicas de 12%. Então, imagine o orçamento nacional para governo, para o executivo. 12% do orçamento nacional. O governo federal, ele demanda 1% desse valor, o resto está em estados e municípios. E por que a gente não pega uma fatia disso para investir em inovação com políticas públicas estruturadas, para criar essa inovação, para que essas startups ou para que as deep techs consigam colocar isso a favor, por exemplo, do agronegócio, que é o nosso tema principal aqui. Então, é nesse caminho aí que hoje eu estou tentando diminuir esse conflito, digamos assim. Para a gente avançar, o país precisa avançar com relação à inovação concretamente, e não só colocar isso como tema bonito atrás de painéis maravilhosos. Exatamente, tem que ser na prática. Na prática. E para o empresário é muito difícil pensar em tudo isso sozinho, porque você já está preocupado em inovar. Você já está preocupado em fazer o negócio acontecer, em viabilizar. Então é importante, né, ter uma pessoa que possa te ajudar nisso. Como é que você ficou sabendo? Eu sei que você vai ser premiado. Então me conta aí como é que você fez para chegar nessas informações todas. Mas é exatamente o que a Renata falou. A gente precisa melhorar essa conexão entre as pessoas, não tenha dúvida. A gente, por exemplo, foi o primeiro ano que a gente soube em relação a editais para uma feira de agro. Então, inclusive, é um excelente trabalho que a BDI faz em parceria aqui com a Copa DF. Então, a gente ficou sabendo de um edital, falando, pô, o produto está dentro do que é pedido no edital, vamos inscrever. E conseguimos participar agora de 2 editais, então a gente está participando dentro do Agro 4.0, que é da BDI, e está participando também do Inova, que é voltado aqui para startups. Mas não tenha dúvida, a gente precisa melhorar toda essa cadeia de conexões em relação a fomento. A Renata citou FINEP, a gente chegou a escrever uma ideia de projeto para a FINEP, a gente está pensando em encaminhar, mas ainda tem todo um passo que você tem que encontrar uma ICT parceira para você poder fazer esse meio de campo, e não é tão simples. Isso podia realmente ser mais simples. A partir do momento que você vê enquanto empresa ali, escreve um projeto, às vezes você não está ligado diretamente a um ICT, mas essas conexões realmente podiam ser um pouco mais simples para facilitar esse crédito, porque o dinheiro está lá. E o dinheiro acaba, às vezes, indo para outras grandes empresas que, às vezes, nem precisavam, em alguns momentos, do recurso, e você podia estar usando exatamente na pequena empresa. Só que essa pequena empresa hoje, como você falou, não tem o tempo, às vezes não tem expertise para poder fazer esse processo todo. Essas parcerias com ICTs, elas disponibilizam hoje no mercado em torno de uma ordem de 300 milhões de reais para fomento para ICTs, para startups agrárias ou para projetos do agronegócio. Não é difícil, a única coisa que realmente esses instrumentos de aproximação é que não existem ainda. Então, depois eu vou apresentar umas soluções para o meu amigo. Quem sabe no ano que vem ele já não te traz outras possibilidades aí. Já tá fechado, então. Então, em 2027 a gente se vê de novo. Já tô com uma ICT na cabeça para você. Para quem está em casa entender o que seria essa ICT e como os ambientes de inovação e tecnologia como o iTech podem ser um articulador nesse sentido de alguma forma. Existem ICTs universitárias, então imagine assim, quase todas as universidades são uma ICT. Então o Instituto Federal é uma ICT, a UNB é uma ICT, a FAPESP é uma ICT, a Unicamp é uma ICT. Então se você for pensar,
praticamente todas as universidades são ICTs. É um Instituto Científico e Tecnológico. Então, ela tem que ter um registro no MCTI para ganhar esse upgrade, digamos assim. Além de universidade, ela é uma ICT e, a partir daí, ela pode gerenciar projetos. E existem ICTs privadas. Aqui em Brasília nós temos uma gama de ICTs privadas que trabalham projetos que têm, digamos assim, elas têm uma vocação, cada uma tem uma vocação. Então eu poderia dizer aqui a RBCIP, eu poderia citar Multiplicidades, eu poderia citar, enfim, algumas das nossas... Católica é ICT, Embrapa é ICT. Então a gente tem, assim, uma quantidade significativa que a gente pode trabalhar, identificar qual é a vocação da ICT e do projeto e fazer esse link para que isso aconteça. Todas as ICTs querem projetos. Ele tem um projeto e não encontra uma ICT. Então, é uma dor que ela pode imediatamente ser linkada. Entendi. E para ele chegar na ICT, ele pode ir direto nessa instituição ou precisa de um mediador? Pode ir direto. Ele só tem que descobrir quem são, porque não necessariamente isso está muito claro, explícito, não tem um banco de dados, digamos assim. Por que vocês estão guardando segredo, gente? Eu não tô entendendo. Coloca isso no site, né? Não, mas todas têm. Mas o problema é que é isso. Quando você trata com privadas, por exemplo, específicas, às vezes o próprio núcleo de relacionamento acaba se comunicando. Eu vou dar um exemplo do que a Renata falou. Às vezes até dentro da própria ICT, por exemplo, o Embrapa. A gente fez uma parceria com a Embrapa, mas às vezes a pessoa que a gente acionou aqui naquele primeiro momento, ela não entendia dessas linhas. Exato. E não entendia que aquele primeiro projeto que foi escrito poderia virar um projeto de FINEP, por exemplo. Sim. Então, mesmo dentro das ICTs, ainda a gente precisa melhorar essas conexões para facilitar esse processo. Eu acho que é um caminho que a gente está seguindo. Imagine assim, como cada ICT tem uma vocação, a Embrapa ela tem uma vocação de pesquisa como empresa brasileira de pesquisa, né? Então, ela tem orçamento próprio para isso, ela não precisa girar é como se ela tem essa capacidade, mas ela não tem o entendimento também. Por quê? Porque é uma das maiores empresas. Sim. E ela tem Então, de repente, procurar uma ICT que tem uma vocação mais específica para isso, talvez ele conseguisse girar. E aonde que ele vai encontrar o recurso? É na mesma fonte. Entende? Que não é a Embrapa que vai dar para ele, é a FINEP/BNDES. Então, veja, é uma capilaridade que existe de possibilidades que às vezes as pessoas não estão enxergando e que é preciso que a gente ajude a fazer esse link. Bom, nem preciso perguntar para você a importância de estar no ambiente de inovação. Agora não, ficou fácil, Eduardo. Me conta, por que você se inspira em estar nesses ambientes de inovação e tecnologia? Exatamente para aprender cada vez mais. Quando eu brinco que eu vim para o Grupo Criar, eu era ex-bancário, eu não entendia nada de agro, então eu não tinha nada dessa área. Comecei a estudar um pouquinho, começar a entender um pouquinho sobre esse processo, entender o quanto que afetaria para o produtor no campo, por exemplo, o nosso produto, e daí entrar em ambiente de inovação, começar a aprender um pouco mais sobre tecnologia e trazer esse processo, para mim está sendo maravilhoso. Assim, eu estou aprendendo a cada dia mais. E é muito importante a gente ter esses ambientes exatamente porque você tem acesso a essas informações, acesso a esses contatos. Isso facilita muito, porque você ficar do outro lado, às vezes você está buscando um lugar errado. E você está nesse ambiente, essas conexões facilitam muito esse processo. E não é só estar fisicamente no ambiente, é realmente estar disposto a criar as conexões. Né? Quantas empresas você comentava aqui nos bastidores, né? Você está desde o primeiro iTech, você faz parte dessa história, deve fazer um brilho no olho cada vez que você entra, porque o pavilhão só cresce, né? São 300 metros a mais que no ano passado e muitas novas empresas chegando e entendendo o que se faz aqui. Como é que você vê tudo isso, Renata? Qual o impacto de um ambiente de inovação? Olha, isso aqui é concretização de uma política pública que está sendo desenvolvida no Distrito Federal. O Distrito Federal ele tem uma possibilidade de ser um hub, de fato, de deep techs, por exemplo, ou de startups, ou de ambientes de inovação, justamente porque a gente tem a proximidade com o ambiente tanto estadual quanto federal. Então, Brasília, a gente tem voos direto para todo o país. Então, assim, Brasília é um hub por natureza, para além de ser a capital
Federal, né, a capital do Brasil. Então, um ambiente como esse, ele já concretiza essa capacidade de Brasília de instrumentalizar esse ambiente de inovação que é um pouco natural do que a gente vem buscando nos últimos anos como alternativa para produtos de prateleira, para produtos engessados, para produtos cuja entrega não tem respondido às demandas de mercado, sejam de qualquer outro tipo de mercado, especialmente do agronegócio, em função do crescimento que esse mercado tem tido e da importância para a economia brasileira do mercado de agronegócio. Então, um ambiente como esse, ele é muito mais do que uma oportunidade, ele é necessário, ele é estruturante. O crescimento dele, para mim, é um orgulho, obviamente, é uma coisa assim, gente, é bom fazer parte de histórias, né? E de histórias de sucesso. Então, ver como está hoje, ver como a gente começou com a I-Tech e ver como ele está hoje, é uma grande alegria. E eu espero que ele cresça cada vez mais. Eu espero que ele comece a pegar uma parte substancial da feira. Eu voto nisso também. Pois é. Porque isso aqui gera negócio para as máquinas que estão lá fora, para os produtores rurais que estão lá fora, para as feiras de produtos naturais que são vendidos aqui dentro. Gera para todo mundo, gera negócio barato. Existe uma coisa que eu aprendi nesse mercado de inovação, que é a parceria. Esse ambiente de inovação é um ambiente que todo mundo todo mundo tem a consciência de que não cresce sozinho. Então, todo mundo quer fazer parceria para que todo mundo ganhe junto. Então, isso é o ganho de um ambiente como esse. É que todo mundo aqui está com esse espírito. Vamos fazer parceria e todos vamos crescer juntos e vamos transformar o Brasil numa potência muito mais do que ele já é para o agronegócio. Sem dúvida. Até complementando, Renata, e o que você falou, e para mim é muito importante, a gente desenvolver tecnologias nacionais. É isso. A gente está falando tanto recentemente sobre inteligência artificial, sobre processos, só que hoje vem tudo de fora. Hoje todas as IAs que a gente usa, praticamente todas estão em servidor fora, não tem nada feito aqui dentro. E a gente, quando lança uma tecnologia para o agro, imagina todo esse processo dos dados que a gente tem em relação ao agro, se a gente vai processar isso numa inteligência artificial lá nos Estados Unidos. Se a gente vai processar isso numa inteligência artificial que está na Europa, a gente está mandando todos os dados lá para fora. Então é importante a gente desenvolver tecnologias nacionais que a gente consegue trabalhar esses produtos para não vazar informação. Então esse processo é muito importante, principalmente para você desenvolver tecnologia nacional e parar de mandar tudo para fora. Isso é fundamental, até porque os nossos bancos hoje, por exemplo, genômicos e da nossa cultura natural, ela hoje está toda internacionalizada. Então, isso é um risco, né? Um dos meus trabalhos, inclusive na universidade, é sobre governança de inteligências artificiais, tanto para a administração pública quanto para o poder judiciário. Isso hoje é um gargalo absoluto e é um risco, digamos assim, é um risco de governança gigantesco. nível 5, assim, é vermelho na cabeça, entendeu? Então, isso é fundamental. E nós temos capacidade, veja, não é falta de capacidade que o Brasil tem de produzir tecnologias. A gente não consegue instrumentalizar, como você viu, o Sistema Nacional de Inovação, por exemplo, e é um dos instrumentos, não é só esse. Então, a gente consegue instrumentalizar isso para fazer uma entrega para cada setor, aquela entrega que de fato vai resolver o problema. E se a gente está falando de agronegócio, a gente precisa de fato ter uma atenção em função de que esse é um mercado que talvez seja o maior ativo brasileiro, é o nosso agronegócio. Então, é preciso que o governo tenha um olhar de políticas estruturantes, de fomento, que não caiam, que essas startups não caiam no Vale da Morte. Porque ela começa a crescer, aí ela perde o fomento do governo. Só que ela ainda não está preparada para ter um investimento do privado, porque o risco ainda é grande. Então, a gente precisa diminuir, o governo precisa entender que ele, como investidor, ele tem esse papel de tirar as startups do Vale da Morte, muito mais do que investir na ideação. Então, nós precisamos estruturar essa política para que essas startups elas consigam avançar e sair do outro lado. Excelente. Eu amei essa conversa, gente. Pena que o tempo voa, né? Eu vou pedir agora pro Eduardo contar dos prêmios, porque eu só dei spoiler e a gente não explicou. Explica tudo aí pra gente o que tá rolando. Em relação a, desculpa... Ao Agro 4.0 que tu perfeito, comentou. os prêmios.
O Agro 4.0 é um prêmio da BDI em parceria com a Copa DF, né? Então eles têm uma premiação de 150 mil para cada startup que está aqui na feira. Acho que foram mais de 50 startups que participaram desse processo e tem 6 startups selecionadas aqui na feira em 6 categorias diferentes. É um prêmio que, muito mais do que o valor do recurso em si, ele vai trazer produtores aqui da feira para fazerem um teste da nossa tecnologia. Então a gente vai estar com eles em campo durante um período para eles acompanharem o desenvolvimento dessa tecnologia. E para a gente quebrar essa barreira com o produtor, nada melhor do que isso. A gente ter a tecnologia testada. Então é muito legal. Mais talvez até do que o próprio prêmio. E o Inova é um prêmio um pouco menor em relação ao valor, mas também dá uma visibilidade muito legal aqui na feira. A gente vai fazer uma apresentação no último dia, vai ter o pitch gravado. Isso é bem legal. Eu acho que é o que eu tô falando. Às vezes não é nem só a questão do recurso financeiro, mas a visibilidade que a gente tem com a feira é muito maior do que qualquer outra coisa. E até mesmo para quebrar essa barreira com o produtor. O produtor ele ainda é muito receoso em relação a tecnologias. Se prometeu muita coisa no passado. É fato que algumas startups também aumentaram talvez essa barreira, mas é através desses processos que a gente consegue vencer essa dificuldade. Eduardo, meus parabéns, de verdade, muito sucesso aí. Então a gente vai ver você aqui atrás em algum desses dias aqui, ó, você vai estar acompanhando aqui o movimento. E vou passar então, Renata, para suas considerações finais. Fiquei tão feliz de te rever, de saber que o pessoal da inovação continua a todo vapor, é isso que a gente quer. Continua a todo vapor, precisa continuar a todo vapor. As startups, elas têm um papel fundamental nesse processo de estruturação dessas políticas públicas, que eu acho que precisa avançar de todo jeito. Assim, a gente não tem mais possibilidade, a gente não tem mais para onde ir. Não dá mais para esperar também. Não dá para esperar. Então a gente precisa avançar. O mercado, ele absorve todo mundo, então a gente pode ser generoso e abrir as portas. Ele vem de São Paulo, por exemplo, então a gente pode abrir as portas porque o mercado é nacional. Então, estar aqui mais uma vez, dentro desse contexto, enxergando mais uma vez uma startup premiada, é uma felicidade sem fim, assim. Então, eu só agradeço mesmo a vocês, a própria AgroBrasília, né, que faz esse evento maravilhoso acontecer todos os anos no Distrito Federal, uma das maiores feiras de agronegócio hoje do Brasil, e o iTech com essa grandeza que está esse ano, aliás, que vem, né, nesse crescente, espero que o ano que vem esteja maior, mas especialmente esse ano, estar aqui mais uma vez é um prazer. Muitíssimo obrigado, parabéns mais uma vez, e Dona Lídia que deu um jeito de fazer o iTech crescer, porque tá todo mundo pedindo isso. Vamos ajudar. Muito bem. Obrigado. E para você que me acompanha, chegamos naquela hora. Se sair aqui, ó, abrir a porta, já dá para sentir o cheiro do churrasco. Você não tá entendendo. É nesse nível a feira, que é super equipada, como a gente bem citou aí a parte da organização. Vários pontos de alimentação. Tem os restaurantes, tem os lanches, tem o espaço da agricultura familiar. Gente, tem cada coisa deliciosa. É difícil escolher, viu? Tem o pavilhão de aqui do pessoal que tem até música. Tem, né? O pessoal do Sebrae tem até música ao vivo ali na hora do almoço, gente. O pessoal é empolgadíssimo, vocês não estão entendendo. Para sentir o clima da feira, fica difícil eu traduzir aqui em palavras. Então o convite é para que você venha sentir essa energia, viver essa experiência junto com a gente. Em breve eu quero trazer os números de visitantes que estão nos surpreendendo a cada dia. Eles estão fazendo um segredinho, né? Mas tudo bem, eu vou tentar essa informação com vocês. Mas os números do iTech eu estou conseguindo compartilhar aqui todos os dias, que tem sido muito legal da gente entender esse movimento de fazer negócio e fazer parcerias de valor. É aquilo que a gente comentava, não tem a ver com preço, tem a ver com valor. Não dá para mensurar o que acontece aqui, todo o impacto que a partir daqui acontece no agronegócio, acontece nas empresas, acontece lá no campo com o nosso querido e amado produtor, para quem essa feira realmente foi pensada com todo amor e carinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar você para almoçar, porque a minha equipe também vai fazer essa pausa para almoço, mas 2 horas em ponto, eu quero você de novo comigo nessa transmissão que está ao vivo pelo canal oficial do AgroBrasília, pelo canal da Agronaves, nossa parceira nessa transmissão. Estamos também no Instagram, pessoal. Estamos ao vivo, seguindo no Instagram. Pessoal, então também nas redes sociais aí.
Um beijo pra vocês, pausa pro almoço. iTechCast, podcast oficial do AgroBrasília 2026, do ambiente de inovação e tecnologia, o nosso querido iTech. Eu volto daqui a pouquinho, até mais.